Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler do versículo 33, 34, 35, 36 e 37. Assim diz a palavra: Eu, porém, vos digo, desculpem, 33. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Meus irmãos, nós temos exatamente o estudo desta noite com base no perjúrio e a confirmação do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É engraçado, meus irmãos, quando nós podemos notar que o Senhor começa mostrando o Velho Testamento quando diz: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O perjúrio é exatamente o juramento falso, o mentiroso. A lei do nosso país tem as suas sanções para o perjúrio. E havia proibição já no Velho Testamento acerca do perjúrio. Não era simplesmente por causa da palavra do homem, mas era que os juramentos bíblicos do Velho Testamento, eles eram feitos em nome do Senhor. Então o valor grande do juramento não estava nele, estava na pessoa garantidora do juramento. Quando eu digo garantidora, é porque no meio do povo de Israel, naquela época, havia um respeito muito grande a Deus, um respeito muito grande ao nome do Senhor. Então, se alguém dissesse alguma coisa, falasse que estava dizendo aquilo na presença de Deus, ou jurasse pelo Senhor fazer alguma coisa, aquilo era dado crédito, e crédito total. Até hoje nos tribunais existem alguns locais onde se é tomado o juramento das pessoas, entende? É um costume, um padrão que foi se oficializando em todos os setores. Mas antes eu quero vou dar uma explicação acerca de duas coisas que a Bíblia trata e elas se tornam sendo em si quase a mesma coisa. É o chamado juramento e o voto. Quando nós tratamos de igreja, quando nós tratamos do povo de Deus, e nós falamos em juramento, nós sempre estamos incluindo alguma coisa sagrada. E o juramento, meus irmãos,
quando ele é lícito, ele faz parte do culto religioso. O juramento ele começa de uma forma mais simples no momento que você aceita Jesus. Você indaga a pessoa: você quer aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador? Quero. Você está falando na presença de Deus: quero, esta é a minha vontade. Naquela hora, de uma forma consciente ou inconsciente, a pessoa está como que fazendo um juramento. Quando a pessoa vai ser batizada, há uma sequência de perguntas que são feitas à pessoa. Você está disposto? Você promete seguir a Cristo todos os dias da tua vida? Prometo. Você promete obedecer à palavra de Deus? Prometo. Você promete andar nos caminhos do Senhor Jesus? Prometo. Ali é um voto, é um juramento que está sendo feito. Não um voto invocando o nome do Senhor, mas um voto seu diante de Deus. E Deus aceita o seu voto, ou o seu juramento naquela hora, porque diante de Deus você é uma nova criatura. E como uma nova criatura, a mentira não convém àqueles que pertencem ao Senhor. Então começa a envolver um clima espiritual muito forte, esse campo do juramento. Então o juramento, ele é exatamente parte do culto religioso. O crente, em ocasiões especiais e solenes, ele diante de Deus, ele assume um compromisso e às vezes ele usa o nome de Deus naquele compromisso. O dia que você vai se casar, muitos chamam voto e muitos chamam juramento ou promessa. Você promete? Prometo. Você promete? Prometo. Você promete? Prometo. Você promete? Prometo. Então o juramento nós temos que encarar com uma grande seriedade. No campo espiritual é muito mais ainda. Então Jesus chega e diz assim: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Existe uma classe muito grande de pessoas, grupos evangélicos, que defendem a tese de não haver juramento e dizem que Jesus proíbe o juramento. Mas aqui Jesus está de início, no versículo 33, falando contra o perjúrio. O perjúrio. E aqui, na nossa igreja, tem um fator complicador muito sério. As pessoas, quando são escolhidas para qualquer função ministerial, eles prestam juramento. O juramento atrevido, porque existem juramentos atrevidos. Juramento atrevido é só para quem tem coragem. Muita gente critica esse momento nosso, quando a pessoa se ajoelha e promete servir a Deus todos os dias da sua vida nesse ministério. Mas a pessoa faz o voto voluntário. Lhe é colocada a possibilidade de ele não fazer o voto, também não vai participar conosco naquilo. Nós entendemos que quando Jeú encontra Jonadab e diz para ele: é o teu coração com o meu coração, é com o teu? Sim, sobe no carro comigo e vens ver o que Deus vai fazer. Então o juramento é um acordo entre duas pessoas ou mais pessoas acerca de um fato a ser cumprido. Um fato predeterminado a ser cumprido. Então aqui
aqueles que fazem um juramento de servir a Deus todos os dias da vida no ministério, e por qualquer fator se mudam para outro ministério, eles quebraram um voto diante de Deus. Porque se fizer diante de Deus, nós fazemos diante de Deus, diante da igreja, nós fazemos este voto, a pessoa faz um voto. Os irmãos que não prestaram atenção, a convenção está aí agora no mês de julho, poderão assistir e ver bem claro como é feita a coisa. E nós tomamos o voto da pessoa, porque nós não queremos estar olhando para a pessoa com desconfiança da pessoa. Nós queremos olhar para a pessoa com total confiança de que ela tem uma posição definida diante de Deus e na casa de Deus. Assim, na vida espiritual, existem muitos outros tipos de juramento. Mas vamos andar devagar. Jesus chega no versículo 34 e diz assim: eu, porém, vos digo que não jureis, que de maneira nenhuma jureis. Se aí tivesse um ponto final, Jesus estava dizendo: não jure. Mas aí você tem 2 pontos. Significa que vai haver a continuação de uma ideia. A Bíblia está sujeita à gramática também, viu, gente? São 2 pontos. Então significa o quê? A ideia não está acabada. Eu vou explicar agora aquilo que foi dito anteriormente. Jesus tivesse dito simplesmente: eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. Ponto. Fechou. Fechou. Tá certo? Mas não. Olha a sua Bíblia, como tem 2 pontinhos. Significa que vai continuar a ideia vai ser explicada. Aí ele vem e diz o seguinte: nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou outro preto. O que Jesus está dizendo aqui? Que o juramento em coisas, principalmente coisas criadas, ele não é um julgamento com segurança. Os fariseus, que sempre procuravam escapar da própria legalidade da lei que lhes fora imposta, eles criaram as suas premissas, as suas tradições, e até mesmo classificam essas tradições. Eles criam um juramento maior do que o outro, um objeto maior do que o outro juramento. Nosso juramento, se o fizermos, deve ser por Deus. Veja bem, nós vamos chegar nesse ponto. Quando Jesus fala desta forma, ele está desmontando aquilo que os fariseus haviam trazido nas suas alterações dentro da lei de Moisés. Porque na lei não falava isso. Na lei mandava jurar. Antes da lei já havia determinação que se jurasse pelo nome do Senhor, por causa da sua fidelidade e da sua bondade. Eu anotei aqui e eu creio que eu vou achar o texto aqui. Deixa eu ver se acho aqui passar para vocês. Mas antes de chegar lá, vamos ver outra coisa. Eu estou falando que eles faziam uma gradação de juramentos maiores e menores. Quer ver? Abra Mateus capítulo 26. 26 não, Mateus capítulo 23.
Vamos começar no versículo 16. Acharam? Digo amém. Quem não achou ainda, diga amém. Graças a Deus, todos acharam. Versículo 16. O Senhor está discutindo com escriba e fariseu. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Olha aqui, ó. Jurar pelo templo pode ser um perjúrio, você pode praticar um perjúrio pelo templo. Agora, pelo ouro do templo, não. Estão vendo que Jesus não disse está escrito, mas diz, ai de vós, condutores cegos, vocês ensinam isto. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do templo que o ouro ou o templo que santifica o ouro? Jesus disse assim, se fosse para criar uma escala de grandeza, o templo seria maior do que o ouro. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então eles criaram uma escala de coisas mais importantes para o juramento. Coisas mais importantes para o juramento, eles criaram uma escala. Tá certo? Criaram uma escala exatamente para trazer esta confusão. Então a pessoa podia jurar, era um perjúrio, porque ele jurou pelo altar. Era um juramento que não tinha responsabilidade. Então, adiantando, vocês vão começar a entender por que Jesus chega aqui no capítulo 5 de Mateus, e no versículo 37 diz o seguinte: o vosso falar seja sim, sim e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. O Senhor está dizendo, não é o valor do juramento pelas coisas, é a tua palavra. É a tua palavra. E por qualquer coisinha, tinham alguns que juravam pelo Senhor. E aí que vem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vê que tem gente que está conversando com você e diz aqui, olha, por Deus. Já notou isso? Eu tomar o nome de Deus em vão. Ai meu Deus! Para que isso? Então nós temos que ter cuidado quando nós falamos no nome de Deus. Porque eles criaram esta discrepância do juramento pelo céu, pela terra, pelo templo, pelo ouro do templo, pelo altar, pela oferta do altar. Por que será que eles criaram isso? Em primeiro lugar, de início eles tinham temor a Deus, porque na hora que jurasse falsamente, o nome do Senhor Deus estava sendo tomado em vão. Você sabe que para o judeu, o nome de Deus é um nome impronunciável. É o tetragrama. Aquelas 4 letras, 4 consoantes.
Mais tarde foi colocado som nelas. E muitos chamam Yahvé, Javé. O judeu não pronunciava. Então, os fariseus, para dizer que eles estavam levando o povo a não blasfemar contra o Senhor e não tomar o nome de Deus em vão, eles começaram a fazer a troca dentro do julgamento. Não é isso que acontece muitas vezes na nossa vida espiritual? Nós começamos a substituir coisas espirituais por outras coisas que parecem ser espirituais, coisas que não são nem semelhantes, mas que trazem uma aparência de uma cobertura naquele sentido e começa a ser substituído dentro da casa de Deus e no meio do povo de Deus. E começamos a usar o nome de Deus naquela porcaria. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E se você analisar, são centenas de coisas que estão acontecendo dentro de nossas igrejas que não deveriam estar envolvendo o nome de Deus, e o nome de Deus está sendo envolvido nelas. E o povo está sendo levado à desobediência, porque está tomando o nome do Senhor Deus em vão. O templo, o ouro do templo, o altar, a oferta sobre o altar, não foi isto. Não havia obrigatoriedade para um, para outro diziam que havia obrigatoriedade. Não. O problema, vamos abrir Levítico. Vamos abrir, eu já abri aqui Deuteronômio, vou pedir para vocês abrirem Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 10. Acharam? É o 5º livro da Bíblia. Versículo 20. Acharam? Amém? Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome, o quê? Jurarás. Então o jurar não é pecado. O pecado é a mentira dentro do juramento. Não estou entendendo o negócio? O problema é a mentira dentro do julgamento, mas a própria palavra de Deus determina. E sempre se deve jurar por aquele que é o maior. Quem é o maior? Para nós, é Deus. Então, se fizermos juramento, temos que fazer diante, na presença de Deus. Eu juro diante de Deus. É muito sério. É muito sério, porque Deus conhece todas as coisas. Ele entende se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. O problema do juramento, entende como é o negócio? É exatamente a falta de respeito ao nome do Senhor. Por que será que as pessoas faltam com respeito ao nome de Deus? Em primeiro lugar, porque não sabem quem é Deus. Quem conhece Deus não falta com respeito ao seu nome. No Velho Testamento, ele se apresentou de várias formas. No Novo Testamento também. E o profeta exerce de uma forma muito clara: conheçamos e prossigamos conhecendo o Senhor. Eu creio que é Oséias 6:3, né? É isto mesmo? Conheçamos e prossigamos conhecendo o Senhor. Porque quanto mais você conhece o Senhor, você não tem medo dele, você teme. Isto é, você tem respeito. Quanto mais você conhece o Senhor, você honra o Senhor.
Quanto mais você conhece o Senhor, você glorifica o nome dele. Então aquele que conhece o Senhor, ele sabe perfeitamente, que um juramento mentiroso leva você para o inferno. Muita gente classifica pecados que vão levar para o inferno, mas o juramento mentiroso leva para o inferno. Se você jura uma coisa e você não cumpre, segundo a Bíblia, você vai para o inferno. Por quê? Porque você se torna o quê? Mentiroso. E o que é que diz a palavra de Deus acerca de mentiroso? Em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aí que está a maldade. O juramento mentiroso leva para o inferno. Eu tenho dito a algumas pessoas que às vezes abandonam o ministério da igreja e tudo. Eu falei, irmão, eu estou preocupado com você. Pastor, esse cães que fala aqui é o animal mesmo? Não, é escarnecedores. Tá certo? Cães aí é escarnecedores. Ok? Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Não. Vinte e um, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, olha aqui onde é que diz que incrédulo também vai para o inferno. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu acho que nisso aqui eu não preciso ler mais nada, mas a gente pode ler um conselho. Efésios capítulo 4, 21 e 8. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. É sinal que na igreja de Éfeso tinha gente mentindo. O apóstolo Paulo diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você passa mais umas folhas adiante, você tem Colossenses, vem Filipenses, aí vem Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 9 diz: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a igreja em Colossos também tinha gente mentindo nela. O apóstolo Paulo disse: olha,
Não mintam mais uns aos outros. Não mintam mais uns aos outros. É um conselho que dá, e esse conselho deve ser visto de uma forma gostosa. Tá certo? O que nós vemos também na Bíblia, irmãos, é que Jesus mostra que não existem níveis diferentes de juramentos. Todos eles têm que ser cumpridos. Agora a Bíblia também nos diz que nós não devemos fazer juramentos precipitados. Porque o juramento precipitado, ele pode trazer problema. Você quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 25. Achou Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículo, vamos começar no 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, para que me serve a primogenitura? Então Jacó lhe disse: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e este comeu, bebeu, levantou-se, foi-se, e assim desprezou a sua primogenitura. Uma necessidade material, uma necessidade física, fez com que eu perdesse o direito de primogenitura. O direito de primogenitura naquela época era de uma valia muito grande. O primogênito era ele que assumia o patriarcado da família. A sua herança era bem maior que todos, e todos respeitavam o primogênito. E a Bíblia mostra que esse homem, Esaú, aconteceu aquele problema com ele, que chegou o dia do velhinho Jacó. Jacó não é, Isaac, né? Chegou o dia de Isaac morrer, está velhinho. E acontecia que quando o patriarca velho ia morrer, ele chamava os filhos, e ele colocava a mão direita sobre a cabeça do mais velho e dava-lhe a bênção da primogenitura. E a Bíblia mostra como a mamãe, juntamente com Jacó, enganaram Isaac. Isaac proferiu a bênção da primogenitura para Jacó. Está aqui no capítulo 27, versículo 6 em diante você encontra. Está certo? E Jacó recebeu a bênção da primogenitura e saiu. Demorou um pouco, entra Esaú. Chega lá no pai e se ajoelha. O pai coloca a mão na cabeça dele e diz: quem és tu? Sou Esaú, teu primogênito. Ah, meu filho, já veio um e roubou a tua primogenitura. Já veio teu irmão e levou a tua primogenitura. Pai, tu não tens uma outra bênção? Tenho. Tu serás servo do teu irmão. Viverás a tua espada. Isaac abençoou Esaú, mas não foi como a bênção de Jacó. A bênção de Jacó, ela foi muito mais importante. A bênção de Jacó está aqui no versículo 21 do capítulo 27. E disse Isaac a Jacó:
pensando que era Esaú. Chega-te agora para que eu te apalpe, se és meu filho Esaú mesmo. Então se chegou Jacó, seu pai o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Versículo 27, versículo 26 começa: disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija meu filho. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro dos vestidos e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Aí conta que depois chegou Jacó, versículo 32, o pai disse assim: quem és tu? Isaque, é o Esaú. Sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque com estremento: quem é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi tudo antes que viesses, abençoei e bendito ele será. Esaú, ouvindo as palavras, bradou com grande e amargo, irado, disse a seu pai: abençoa-me também. Ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a bênção. Não foi seu nome Jacó justamente por isso? Já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura tomou, ele não tomou, ele enganou, ele trocou, recebeu sob juramento. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que tenho posto por Senhor sobre ti, e sobre os seus irmãos lhe tenho dado por servo, de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que farei por ti agora? E disse Esaú ao seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Israel a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. E pela tua espada viverás, e teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. Mas por quê? Foi um juramento impensado que ele fez. Você quer ver o outro impensado também? Juízes, capítulo 11, versículo 30 a 36. Depois de Gênesis vem Josué e vem Juízes. A Bíblia diz que Jefté foi para uma batalha, e antes de ir para a batalha, está no versículo 30 do capítulo 11 de Juízes, ele disse: e Jefté voltou um voto ao Senhor e disse: se totalmente me deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que é saindo da porta de minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor e oferecerei em holocausto. E assim diz que ele combateu, feriu. E o versículo 34: vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando viu, rasgou os vestidos e disse: ah, minha filha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque abri a boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ela disse: pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como sai da tua boca. Então ela disse: não deixes de cumprir o juramento. Mas ainda vemos, vocês querem ver um juramento que prejudicou a nação de Israel? Josué. Abra o livro de Josué, no capítulo 9. Israel vinha derrotando todos os inimigos. De repente os gibeonitas, que moram bem perto, disseram: não, vamos dar um jeito de eles não nos destruírem. Pegaram roupa velha, vestiram, calçaram coisa furada, pegaram pão bolorado velho, colocaram
numa sacola. Você vai ler isso aqui no capítulo 9. E chegaram onde estava Josué. Disse: olha, nós somos teus servos, fazei agora concerto conosco. Versículo 11. Pelo que os nossos anciões e todos moradores dessa terra nos pararam dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho e de ao encontro deles. Nós somos vossos servos, fazei pois agora concerto conosco. Esse nosso pão nós tomamos quente da nossa casa, para a provisão no dia que saímos. E agora está valorado. Os olhos eles mostraram. Versículo 14. Diz que Josué não pediu conselho à boca de Deus. E Josué fez paz com eles, fez um concerto, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. No outro dia Josué descobre que os cabos moram lá encostados. Aí Josué disse: agora não posso fazer mais nada, eu fiz juramento. O Senhor tinha mandado destruir as nações ao redor. Mas os gibeonitas não foram destruídos por causa do juramento que ele fez. Então, quando você tiver que fazer um juramento, analise bem. Veja as consequências que pode trazer. Veja o que pode acarretar para a tua vida. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro pelo não sei o quê. Tudo é asneira. Que poder teu pai tem de fazer cumprir um juramento? Que poder tua mãe tem de fazer cumprir um juramento? Que poder você próprio tem para fazer cumprir um juramento? Tiago é bem claro que diz o seguinte: não façam planos, mas digam se Deus permitir, porque vocês não garantem a vossa vida, não garantem o vosso dia, não garantem os vossos momentos. Então o crente pode fazer juramento? Pode. Apesar que não devia fazer, porque Jesus disse que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Você já ouviu o que se conta de antigamente? Antigamente você comprava uma boiada debaixo de uma mangueira e ficava aguardando, o outro dia entregava a boiada. Eu, há muitos anos atrás, aqui na Ponte Alta, eu comprei muito gado debaixo de árvore e vendi gado debaixo de árvore. Nunca fui enganado nenhum, não. E um pessoal mais velho assim, sincero. Então palavra era palavra. Até diziam que um fio do bigode era mais do que qualquer documento assinado. Hoje em dia, para ir bem ali, você tem que fazer um termo, tem que assinar um contrato, e a pessoa ainda não cumpre, você vai ter que ir na justiça para brigar pelo distrato, tem que brigar por tudo. Agora, no meio dos crentes não deve ser assim, não pode ser assim. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que os que mentem são filhos do diabo. E João 8:44 diz que o diabo é o pai da mentira. Eu devia ter chamado o pastor Elias hoje para dar esse estudo. Ele pregou outro dia de uma forma profunda nesse assunto, somente da mentira, das desculpas, né, pastor? Lembro perfeitamente. Podia ter chamado ele para ministrar esse estudo aqui, ele queria ministrar de uma forma muito escorreita, viu? Então o que tem que acontecer? Se um de nós jura assim, olha para o outro e diz assim: olha, é isto. Eu tenho que olhar para você e na minha mente vir assim: a Juraci é crente. Se eu te disser uma coisa, ainda que qualquer pessoa tenha dito outra, mas vem na sua cabeça: o Gideon é crente. Assim que nós temos que ser. Assim que nós temos que ser. A palavra do crente é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E quando nós mentimos, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Porque nós nos dizemos filhos de Deus. Você quer ver como tem gente que mente em tanta coisa? Digamos, tem muita gente cometendo pecado, digamos,
o horário de um culto. O culto é marcado para tal hora. A pessoa só vem depois. Ele mostra que é uma pessoa sem palavras e sem compromisso. Compromisso no ministério que a pessoa não cumpre. Compromisso de suas atitudes e responsabilidade diante de Deus. São pessoas que estão mentindo para Deus. Estão mentindo para Deus. Estão mentindo para Deus na vida espiritual, que é pior ainda. É muito pior mentir na vida espiritual do que mentir materialmente. Tudo vai para o inferno. Quantas pessoas estão na igreja mentindo para Deus? Assumiram responsabilidades. Sabem que têm compromisso diante de Deus, mas procuram, como os fariseus, desculpar o compromisso exatamente diante de Deus. Estão avacalhando o nome de Deus. É como se estivesse dizendo: eu não respeito Deus. Deus para mim não merece respeito. Eu tenho minha própria posição, eu tenho minha própria razão, eu tenho minha própria tomada de situação. Então esta é a minha vida. Eu tomei esta posição. Mas irmão, isso aqui está certo de acordo com a Bíblia. O irmão tinha que fazer isto de acordo com a Bíblia. O irmão tinha que fazer. Olha, irmão, eu faço o que eu quero. Você está dizendo o quê? Que Deus não tem valor para você. Se Deus não tem valor, você está desonrando o nome de Deus. Eu pergunto, aqueles que assim fazem, a consciência não pesa diante de Deus de estar querendo dizer que Deus é tão pequeno que não deve ser respeitado? Respeitado na nossa vida material, respeitado na nossa vida espiritual, respeitado na nossa vida ministerial, respeitado nos nossos propósitos, respeitado em tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Tem mais coisa, mas voltemos para Mateus capítulo 5. De um modo geral é isto. Outro sim. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Jurou? Cumpra. Vai jurar? Pense 10 vezes, 1000 vezes, 100 vezes antes do que você vai dizer. O que é que a palavra, o que é que Jesus disse? Por toda palavra frívola ou torpe que sair da vossa boca, Deus chamará a prestação de contas. Amém. Deus os abençoe. Permitindo o Senhor, nós estaremos aqui quarta-feira de novo. Esse final de semana é bênção. Amanhã à tarde, a tarde do agradecimento, né, gente? É, segunda da tarde. Segundo dia da tarde do agradecimento. À noite os homens estão ensaiando.